Olá, tudo bem? Esse é o projeto integrador de gestão de manutenção industrial. É a elaboração e implementação de um plano de manutenção preditiva em compressores de ar de uma empresa têxtil. Nada mais é que é o estudo elaborado de um compressor de ar para manter a integridade do equipamento através de técnicas, entendeu, de preditiva, junto com o PCM e o manual do equipamento. Os atores nada mais é que é o professor orientador, professor José Eduardo Salgueiro Lima, e o autor que está apresentando é o João Santana Rio Júnior, que está apresentando esse trabalho. Que é resumo? O resumo nada mais é o quê? As indústrias têxtil enfrentam uma corrida competitiva, onde a gestão eficaz de manutenção é crucial para a sua liderança. É aquela disputa cada vez mais acirrada, entendeu? Da parte têxtil, com os outros países, tudo. Para desenvolver. O trabalho visa desenvolver e implementar um plano de manutenção preditiva em um compressor de ar em empresa têxtil, a máquina exatamente implantada diretamente na sua produção. O plano foi desenvolvido através de etapas que incluía a divisão de máquinas e níveis, identificação. O que é isso? É saber qual nível que pode ser atacada essa manutenção para ser executada, entendeu? De acordo com a necessidade de cada equipamento. Mas se a gente trabalhar numa parte de confiabilidade, a gente vai saber que é o quê? Que cada componente tem a sua vida útil para fazer essa manutenção. Os planos fornecem base e melhor planejamento junto com o PCM, corrigindo falhas, aberturas equivocadas em ordem de manutenção. Porque através dessa ordem de manutenção, a gente gera um histórico, através desse histórico, a gente consegue fazer manutenção desse equipamento. Se o cara de campo não conseguir executar bem essa ação, não vai dar certo isso. A introdução. A máquina possui uma rotina de trabalho operante durante 24 horas, durante 7 dias da semana. Provavelmente fala em potencial do setor de intervenções, dependendo da análise de manutenção preditiva, de forma programada antes de futuras falhas. Nesse caso, o compressor de ar fornece o insumo. Mas o que é esse insumo? O compressor de ar, ele fornece o ar, entendeu? Para a máquina, porque ela trabalha pneumaticamente, entendeu? Dos setores de afiação, tecelagem, numa duas indústrias têxtil. O objetivo presente desse trabalho é ter uma proposta de implementação, entendeu? Que nem eu tinha avisado antes, de preditiva. É buscar qual o melhor período para fazer a manutenção disso, desse equipamento. Qual que é o objetivo geral? O objetivo geral é presente trabalho é caracterizado por uma proposta de implementação de um ponto de manutenção preditiva, com o intuito de melhorar a disponibilidade do compressor de ar, de forma a diminuir a parada programada por conta de falhas funcionais. Qual o objetivo específico disso aí? Com objetivos específicos são listados os seguintes itens. Compreender o funcionamento do compressor, mas por quê? Você imagine só, mas como é que você vai fazer uma coisa? Você precisa ter uma lição passo a passo, entendeu? Uma lição passo a passo do que vai ser executado. E como é que você vai fazer esse ponto? Se você vai compreender o funcionamento, saber disso, identificar os pontos específicos de análise de vibração, que nada mais é o que através de uma caneta, do acelerômetro, o cara vai lá, o técnico ele coloca, ele vai pegar os picos de vibração, onde que ele vai passar se está aceitáveis ou não. Elaboração de uma manutenção inserindo no sistema, abrindo o IVES para abertura de ordem de serviço de OEM, para uma intervenção potencial falha tal. Então ele foi lá, ele pegou esse desvio de vibração. Através disso ele passa o PCM para fazer uma correção. Adquirir conhecimento sobre a gestão de controle de manutenção preditiva, consequentemente corretiva, melhorar o índice de disponibilidade de compressores de ar. Qual que é a metodologia? Levantamento de componente. É descrição realizada do levantamento detalhado do componente da máquina, incluindo o presente de cada compartimento, seu respectivo cadastro e tagueamento, inclusive vocês auxiliares. Mas não adianta nada você fazer toda uma elaboração se você não taguear, se você não tiver a lista sobressalente disso. Então, é uma perda de tempo. Descrição: levantar o sistema de circuito de ar e água aberto, entendeu? Bem como os conjuntos de bombas, máquinas auxiliares. Definir parâmetro de monitoramento. Eu tinha falado antes.
Não adianta só o cara coletar qual o parâmetro máximo e mínimo que ele tem que fazer, entendeu? E através disso você vai estabelecer uma rotina para ponto a ponto definido e utilizando uma frequência de monitoramento. Mas o que é o desenvolvimento? É o diagnóstico de máquina coletada aos dados. Aqui, que nem eu tinha falado, datasheet, que é a lista dos equipamentos. Aqui ele mostra todos os itens dos equipamentos, tanto parte elétrica, mecânica, para quê? Para colocar isso aí para o PCM desenvolver. Desenvolvimento. Para adquirir os pontos de monitoramento, é essencial estudar as normas, principalmente a ISO 10.816, e ter conhecimentos técnicos. As medições são feitas na parte exposta da máquina. Você vai lá, através da ressonância, aplicando em direção vertical e horizontal, tanto em cima como embaixo, entendeu? Ou do lado, mas para saber o que está acontecendo. Aqui ele mostra os parâmetros mais ou menos, entendeu? Os pontos de coleta do compressor. Ele está te mostrando o quê? O desenvolvimento. Mas foi realizado um estudo através da norma tal para a definição do parâmetro de vibração, continuamente aplicando a definição da máquina, nível global de vibração, sinais dentro como a faixa de frequência e o valor do número aplicado. E a elaboração, e através disso, pegou todas as informações que tinha assim, conseguiu elaborar um plano de manutenção, entendeu? Identificar 16 locais que há necessidade de monitoramento para manter a integridade desse equipamento. Aí são os resultados, entendeu? Esperado mais ou menos, que foi através disso. Aí, através disso, ele mostra mais ou menos até quanto que pode suportar e quanto que vai ser feito essas medições, que são os pontos, se vai ser mensal, semanal, tudo. E o resultado, após a elaboração de todo esse plano de manutenção, junto com o PCM, cadastro do sistema das empresas, a ordem de manutenção, são criados conforme a necessidade de intervenção, baseado no parâmetro coletado, com um parâmetro passado nível crítico, intervenções geradas automaticamente, associado com uma narrativa detalhada do serviço, da ordem de serviço. Resultado, o estudo permitiu uma aprendizagem, amadurecimento de toda a equipe e tal, entendeu? Além disso, um significativo para a empresa, alcançando e destacando a importância de manutenção. Porque sem manutenção não consegue manter a integridade, mas sem integridade não faz isso. Isso teve um ganho de 97% de confiabilidade do ativo. Fontes encontradas, foi a parte do estudo, tal. Agradeço pela compreensão.